dia! Olá, amigos! Bom dia! Esperando aqui vocês. Oi, Dani, tudo bem? Sejam bem-vindos! Já vamos começar. Olha, esse filtro é muito babado, né? A gente fica assim, muito bom. Vou esperar a nossa... Oi, Fernanda. Oi, Ana. Esperar a nossa convidada chegar aqui. A gente vai conversar hoje com a Ale Bastos. A Ale Bastos é uma consultora de imagem de mão cheia. Ela é excelente. Oi! Olha lá, chegou a nossa convidada. Aqui. Oiê! Oi, Tudo bem? tudo bom? Tudo bom. Eu vi que você tá no seu cenário oficial, aí eu também tô no Meu meu cenário cenário oficial. oficial. Meu cenário oficial de quarentena, gente. Não é? Tudo Então, o se meu, adapta. eu já tô até enjoada. Falei pro Rafael falando muito mais esse fundo verde aqui, mas tá Deixa eu bom. ajeito aqui a luz para melhorar a luz. Bom, pronto, acho que agora dá para me ver melhor. E aí, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Mais uma vez, obrigada. Bom dia para todo mundo que tá entrando Olha, eu aqui. trouxe aqui uma xícara de bom café, porque diz que agora é isso, tá? A gente tem que estar sempre com uma xícara de café para mostrar, né? Estamos cheios de ideias. Então, aqui está a minha xícara de café. Então tá aqui, ó. A minha é de Já que chá a hoje. gente ia falar sobre empreendedorismo, aproveitei para trazer uma xícara que era da minha cafeteria, ó. Deixa eu ver Ai, se que dá para ver, ó. Ale incrível! Ale Café, tá vendo Café! por Nossa, dentro? incrível! Incrível! Nossa, muito legal. E é legal você já ter falado isso de cara, assim, porque é um assunto que, sabe, Ale, às vezes a pessoa olha para você e vê você aqui e fala, ai, consultora de imagem. Ela te imagina neste quadrado de consultora de imagem, tipo, desde sempre para sempre, né? Tipo, você nasceu uma consultora de imagem desde sempre, vai estar aí para sempre. Na realidade, não. A gente sabe que Foi um caminho é até me exato. assumir até como consultora de imagem. Então, vou me apresentar. Bom dia, meu nome é Isso. Alexandra Bastos, eu tenho 47 anos, sou casada, tenho 2 filhos, uma menina de 21, menina não, né? Uma mulher de 21 e um rapaz que vai fazer 17 daqui a alguns meses. Eu sou economista de formação e pós-graduada em gestão executiva pela COPEAD da UFRJ. Ou seja, eu sempre fui meio nerd, sabe? Eu sempre fui Ótimo. assim aquela pessoa que gosta de informação, bastante informação. E eu tive uma carreira tradicional. Eu entrei dentro de uma empresa multinacional com 20 anos e eu cresci, eu digo pessoalmente e profissionalmente lá dentro, né? Então foi lá que eu conheci meu marido, que eu casei, que eu tive meus 2 filhos e caiu minha luz. Espera aí, deixa eu ver se eu resolvo isso aqui, senão a gente vai ficar com a luz estranha. Ah, meu Deus. Espera aí, 1 minuto, que isso aqui é Tá? vida Não, real. Espera aí, tranquilo. para um É espaço. interessante vocês saberem da Alê que a gente se conheceu conversando, assim, numa conversa via Instagram, tá? Um dia a gente fez um comentário em comum, num post em comum, e a gente começou a puxar essa conversa. E a cada vez que eu ia me aprofundando na conversa com a Alê, mais eu percebia que, caraca, essa pessoa é uma pessoa incrível. Tipo, ela é uma pessoa que tem muito a agregar, ela tem uma história. É muito forte por trás do que ela está mostrando aqui. E essa história dela, esse background dela, né, de ter passado por uma corporação, de ter estudado economia, de sempre ir atrás de dado, de sempre ir atrás de estatística, isso me chamou muita atenção. Então, Outro dia uma amiga falou que eu gosto da ciência que é baseado em fatos e dados. Para quem me segue há muito tempo, eu sempre falo que o meu coração bate em probabilidade e estatística. Eu acho que nesse período, assim, que tem sido um período de muita reclusão das pessoas, elas estarem refletindo muito sobre o mundo ao seu redor, algumas frases têm batido mais forte. E uma das frases que bateu mais forte para mim é sobre a velocidade da desinformação. Acho que isso tem nossa, muito a ver com esse momento de internet, né? muito Quando a gente verdade. quer disseminar uma informação que ela é fundamentada e embasada, demora.
Agora, bota uma porcaria no ar para você ver como Uma vai fake rápido. news, né? Nossa, quanto mais. E assim, você sabe que ontem até o tema do livrinho ali, do procrastinação, falou isso. Ele falou, a gente tem muitas inverdades circulando, e é muito mais difícil você fazer circular uma verdade, né? Você mostrar a história por trás das coisas, os dados por trás das coisas. Ale, Então, conta pra gente por que você começou a empreender. Então, você falou que você estava na empresa. eu ia para um cargo, ia para outro. Maior de negócio. E eu sofri uma série de problemas dentro da empresa que culminaram com uma crise minha de burnout. Então, a gente, hoje em dia, eu estou falando de uma coisa que aconteceu entre 2004, final de 2004 até 2006, tá? Então, eu tentei uma série de mecanismos que foram indicados por médicos, pelos profissionais que estavam me atendendo para tentar melhorar. Ia desde trocar de posição, tirar férias, fazer exercício, meditar. Naquela época era muito engraçado, porque a primeira vez que eu recebi essa recomendação de meditação, eu falava assim, a minha cabeça está lotada e você quer que eu medite? Como Tipo, assim? poxa, como é que você. Falar para uma pessoa que está estressada, decorrente do trabalho, que ela precisa meditar, é quase como você, sei lá, falar assim, sabe o quê? Amarra tua mão e fica sentada. Assim, você... A cabeça da gente gira muito rápido nesses momentos, né? Muita informação. E você romper esse ciclo é uma coisa bem desafiante. Bom, aí, eu cheguei à conclusão, eu, meu marido, né, a família, porque isso é uma decisão de unidade familiar, que era melhor sair da empresa. E o meu marido tinha programado um plano B, porque ele estava dentro de uma outra empresa que estava em processo de venda. Só que essa empresa, a empresa dele foi vendida, ele recebeu um convite para ficar. Eu falei, opa, esse plano B é meu. Posso? Aí ele, pode, certo. Gente, então, depois de 15 anos com um cargo de destaque dentro da empresa, eu pedi demissão e fui fazer uma coisa que eu não tinha o menor conhecimento. Comércio Ótimo. exterior. Não, é ótimo, né? Eu Tranquilo. não tinha. E aí eu me reconectei com um sentimento que sempre me alimentou muito, que foi o sentimento de aprendiz, de aprendizagem, né? Eu vou aprender. Mas eu rapidamente vi que aquele não era bem o meu ambiente. E eu sempre fui um bicho de varejo. Se você perguntar para o meu pai, assim, quando eu era pequena, eu ia para uma livraria, eu sempre fui rata de livraria, ia para a livraria e eu vendia os livros, eu explicava os livros, eu ganhava revistinha. Eu brinco, foi o meu primeiro trabalho, eu devia ter uns 8 anos, eu ficava na livraria, na esquina da minha casa, contando historinhas e vendendo os livros, porque eu contava só o início, depois eu fechava e falava que a criança tinha que comprar o livro. Você já estava marqueteira naquele Já era momento, marqueteira, imagina. gente, tem muito tempo. E aí eu acabei indo para esse negócio de café. Só que na minha primeira tentativa, a minha primeira tentativa como empreendedora foi em 2006 com esse negócio de comércio exterior. Tá. Eu fiquei Daí nesse você... negócio de comércio exterior fazendo o que a gente chama de uma solução integrada, que era juntar quem queria vender com quem queria comprar e montando essa logística e essa parte de... Estão vendendo ali. Participação, também vendo. Isso aí, o vendedor de rua, foi o primeiro, mascate, né? O primeiro comércio que a gente tem. Uhum. Vai passar, gente, vai Vai passar. passar, paciência. Vai Aqui passa o passar. trem também. Eu falei pro Rafael, vir Aqui mexe, passa passa o trem. trem. Então,
E aí eu falei, o comércio exterior. Aí eu tentei ser sócia de um empresário, ele tinha uma série de cafeterias, não estavam indo bem. Deu para melhorar o negócio dele, mas não dava para sair sociedade, porque uma pessoa, e aí é uma dica para quem vem de ambiente corporativo. Quem vem de ambiente corporativo, todo certinho, todo organizado e tal, a gente dentro do empreendedorismo tem uma figura que é o empreendedor nato, aquele que nunca entrou dentro de uma empresa. Ele já saiu empreendendo. E eu não vou fazer juízo de valor, não, tá? Mas cada um tem o seu processo. E quando a gente começa profissionalmente dentro de empresas, a gente entende a importância de planejamento, de organização, de método. Os processos, eles são mais longos, mas eles têm um grau de segurança, de confiabilidade muito maior. Qualidade, então, né? eu falei, isso não vai dar certo. Tá além do que os meus valores pessoais O aceitam. empreendedor nato, ele usa muito do conhecimento tácito, né? Aquela coisa do feeling dele. Tipo, não, isso aqui, se eu fizer assim, vai dar... Tipo, muito espontâneo, assim. É uma força da natureza. Só que é muito difícil você traduzir essa força da natureza em processos, em continuidade. Então, para você aprender o que a pessoa faz do jeito que ela faz, é quase que impossível. Ela tem uma E aí natureza você tem própria de alguns fazer. problemas que a gente vê, né? Assim, tem empresas que elas crescem, e aí elas precisam, que a gente chama desse processo de profissionalização da empresa, quando ela adquire esses processos, porque ela vai precisar de crédito no mercado, ela vai precisar, às vezes vai entrar dentro de um processo de franquia, você tem que passar uma estrutura Padronizar tudo. maior. E elas sofrem com continuidade, porque a empresa fica muito fixa. Dependente daquela pessoa. Aí, bom, não deu certo. Na hora que não deu certo, eu combinei com o meu ex-sócio o seguinte: eu ficaria com uma das unidades da cafeteria, mas eu só ia ter acesso a essa unidade dali a 3 ou 4 meses. Eu dei um prazo para que ele decidisse o que ele queria fazer. O negócio era dele, eu tinha investido, então ele podia me retornar o dinheiro e eu ia fazer o que eu quisesse, ou então eu iria ficar com uma das unidades. Ele falou, tudo bem, Ale, eu vou te deixar uma das unidades, mas me dá 3 meses. Nesses 3 meses eu queria que você não ficasse envolvida nos negócios de café. Aí eu falei assim, tá bom, tudo bem. Um acordo ruim é melhor que acordo nenhum, né, gente? É verdade, toda a vida. Então, aí eu fui e resolvi. Só que eu não conseguia ficar parada dentro de casa. Porque uma coisa que eu contei até quando eu fui lá no Super Bonita contar do burnout é que o fato de sair da empresa não significou em momento algum que eu queria me recolher e não trabalhar mais. Ficar quietinha e vender sua arte na praia, né? Não funciona para mim, gente. Não funciona para mim. Nunca funcionaria. Pra mim também não. Aí eu resolvi que eu ia fazer... Só que àquela altura eu já tinha... Olha, eu tinha um mestrado em engenharia de produção que eu tinha trancado. Eu tinha feito o curso da COPEAD de gestão, que é um curso muito amplo, muito, assim, é um curso que se você quiser fazer, você vai passar por um processo de seleção para eles te aprovarem ou não. Então, assim, eu já não tinha muito curso que eu quisesse fazer naquele momento. Estou falando de um negócio lá em 2007, né? Não tinha. Naquela época não tinha marketing digital, não se falava sobre isso. Não era nada. Não tinha nada. Não tinha a gente estava começando a usar, nessa época, a gente estava começando a usar a internet com um pouco mais de propriedade, assim, né? Surgiram uns blogs, surgiram uns sites, ainda era muito institucional. Foram os blogs, a primeira onda de blogs. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer o curso de consultoria de imagem. Eu descobri a consultoria de imagem, assim, bom, relembrando, assim, eu entrei na empresa, eu tinha 20 anos de idade, como estagiária, logo depois fui efetivada. Com 21 anos, então, fui efetivada, eu tinha um cargo, já peguei de cara um cargo de supervisão, onde eu tinha um grupo de homens, acho que eram uns 50 mais ou menos, idade média deles era acima do dobro da minha. Então, eles tinham em torno de 45 anos. Você teve que aprender a se impor ali. Assim, eu não tive muita dificuldade com o trabalho, mas eu entendi que tinha alguma coisa estranha, que no início as pessoas não entendiam que eu tinha capacitação para exercer aquele trabalho. Eu fazia a gestão de um programa de controle de qualidade.
de combustíveis. Então, eles eram técnicos e visitavam os postos todos coletando combustível para fazer teste, para saber se o produto estava dentro da especificação. Quem é da antiga vai lembrar, há muito tempo atrás, a gente tinha uma chamada do consumidor sobre a qualidade de combustível dentro dos postos. Lembra? Aquele negócio de posto muito. bandeira branca e tal. Tinha mesmo. Era por conta disso. Aí, eu entendi que aquilo não estava direito. À medida que eu fui percebendo o meu ambiente, eu falei, bom, eu sou jovem, eu sou muito menina, eu preciso me envelhecer. Aí eu botei um óculos, comecei a usar terninho. Durante a minha vida profissional, eu fui resolvendo essa questão da imagem de uma maneira intuitiva. Lá em 1992, quando eu entrei na empresa, não se falava de consultoria de imagem. Não, Isso tinha era um pouquinho falando de imagem, que era a Constanza, né? Que falava assim, mas muito... Nem tinha Constanza ainda. Acho que o muito... livro da Constanza, o primeiro, acho que é 97. que era o essencial, foi depois. Eu tenho o livro da Constanza 97. aqui, Foi a primeira vez edição. assim que eu ouvi falar alguém com propriedade, tipo, olha, usa assim ou não usa assado. A primeira linguagem O que a assim, gente acessível. tinha de informação era basicamente o que tinha nas revistas de moda. Exatamente. E eram revistas assim, muito superficial. Ainda era pouca informação. Basicamente era isso, era pouca informação. Eu fui me organizando, à medida que eu fui trabalhando mais com o pessoal de São Paulo, eu peguei uma pessoa que tinha uma imagem interessante e falei, tá, me ajuda. O que vocês fazem aqui? Como é que é isso? E aí eu fui organizando a minha imagem, isso fez uma diferença enorme. A partir daí, eu passei a contribuir com as minhas colegas. Fulana, essa roupa não tá legal. Fulana, olha... Virou a palpiteira profissional. Poxa, não tá dando certo. Eu falei, então você já pensou? Né? Tudo assim, dentro, na medida que elas queriam, então, quando eu tinha muita intimidade, né? No início dos anos 2000, eu estava nos Estados Unidos fazendo umas compras para um chefe meu que ia viajar. E aí um colega virou para mim e falou assim, mas você é uma personal shopper. Aí eu, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar aquilo. Ele falou, não, existem pessoas que fazem esse serviço. Elas entendem a necessidade do cliente e elas procuram o que eles precisam. Exatamente o que ele queria. Eu falei, pô, me conta sobre isso. Entrei numa Barnes Nobles e saí buscando. Que história é essa de consultoria de imagem? Voltei para o Brasil com uma pilha de livros de estilo. Isso foi 2001, depois do 11 de setembro. Aliás, eu tenho uma história, né? No 11 de setembro eu fiquei presa dentro do aeroporto de Miami, numa conexão para um dos trabalhos. Mas isso foi ainda dentro de 2001 nos Estados Unidos. E você ainda estava na empresa, né? Você ainda não estava empreendendo. Eu fiquei na empresa até 2006. Então, assim, de 2001 até 2006, gente, toda vez que eu viajava, eu saía buscando livro, informação que tivesse, e aquilo foi me alimentando para eu entender. Eu brinco que a consultoria de imagem, ela chegou na minha vida pela porta da necessidade, muito antes de eu saber que ela existia. Ela teria me facilitado muito. Geralmente, a maioria das pessoas acontece isso, né? Você sente que existe... esse termo foi você que me apresentou. Você sente que existe um ruído da tua imagem, tipo, o que você é e o que você gostaria que as pessoas percebessem. Você percebe que tem um ruído, assim, alguma coisa não se conecta. Tem uma coisa muito importante que até hoje, assim, ninguém sai deliberadamente querendo não ter um resultado bom, vamos dizer assim, profissionalmente, tá? Não estou falando aí você vai dizer, porque o adolescente quer... Não, a gente está falando do ambiente de trabalho, ambiente profissional. Dentro do ambiente de trabalho, todo mundo se coloca lá da melhor maneira que conseguiu naquele momento, ponto. Aí você para e pensa assim, você chegou lá, né? Você falou assim, o negócio é formal, foi todo arrumadinho. Se você escuta alguma coisa do tipo, você
você é bonita, você está inteligente nesse dia, você tá... E você se preparou, assim, tem duas coisas que acontecem muito dentro da alma feminina. Uma é se desculpar por elogios, principalmente os elogios que estão ligados à beleza. Uhum. Né? Ah, não, imagina, tem pessoas que desmerecem. Imagina, não fiz nada. Às vezes fez um monte. E outra coisa é, você estava se sentindo super preparada, foi para ali. E aí você escuta alguma coisa do tipo, nossa, mas ela é tão jovenzinha. Nossa, acontece Nossa, mas eu muito. não esperava. Peraí, não esperava por quê? E aí, aquilo começa, não é um comentário, tá? Mas assim, você começa a fazer uma biblioteca É de uma sequência, né? É sensações. uma É uma sequência, exatamente. sequência. Aconteceu também com a gente bastante. À medida Quando... que essa sequência ela se forma, porque eu sempre falo, mas você escutou isso uma vez quando eu falo, converso com uma cliente? Não, aquilo encontrou um espaço dentro de você para gerar aquela pulga atrás da orelha. À medida que isso se repete, vira o quê? O que a gente chama do ruído de imagem. Então, o que é meio perverso nessa história do ruído de imagem? É que você começa a achar que ele é uma crença limitante. Não, aquilo te trava. Uhum. E você precisa passar daquele estágio para poder executar o seu trabalho com mais tranquilidade. O principal objetivo da imagem é você ter tranquilidade para a execução do seu dia a dia. Uhum. As pessoas acham assim, não, eu quero ficar estilosa, eu quero ficar elegante. Não. A maioria dos profissionais quer ter paz para executar o seu trabalho. Quer encontrar o seu equilíbrio. Tem gente que é mais agitado, tem gente que é mais tranquilão, mas todo mundo quer esse E não espaço. acontece da pessoa te procurar também porque ela quer, ela tá numa fase diferente, ela precisa construir essa imagem de acordo com essa fase? Sim. Os caminhos que levam você a montar um Isso. projeto de imagem são inúmeros. Então, tem, por exemplo, uma coisa que as pessoas falam muito, que é assim, vista-se para o cargo que você quer ter. De uma certa forma, isso é como se... É meio que puxando a lei da atração. Olha, eu estou fazendo esse trabalho, eu estou valorizando, mas eu posso mais. Aí, de que maneira que você pode dizer que você pode mais? Você pode mais trabalhando mais, se empenhando mais e estando de uma maneira que você parece presente. Não tem aquele ditado que a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer? Estou falando da mulher de César, mas isso não é sexista, não. Para homem funciona também. O que traz para a consultoria de imagem é a dúvida se a sua imagem está comprometendo o seu resultado, a sua oportunidade. Isso. Isso vale para homens e para mulheres. É aquele cara que trabalha para caramba, mas ele não consegue aquela oportunidade de apresentar o projeto que ele mesmo montou. Sabe quando você trabalha em equipe? Ou então é um profissional que ele entende que ele depende de vendas, ele é um empreendedor. Eu preciso vender. Eu tenho um produto que é bom pra caramba e eu não consigo vender. Por quê? Será que a sua imagem ela está alinhada com os atributos desse produto que você vende? Então vamos dar um exemplo aqui para o pessoal se situar, né? Sei lá, o Roberto Altenhofen, que é um cara que trabalha no mercado financeiro, mas tem um perfil mais de rebelde, usa jaqueta de couro, cabeça raspada, tudo preto e tal. De repente ele aparece para vender, sei lá, uma consultoria jurídica. Você olha pro cara e fala, não sei se é Ele bem tá, isso. ele tá desencaixado. O que é Exato. interessante é que, assim, hoje em dia se fala muito imagem no impacto da primeira impressão. Uhum. Todo mundo já sabe, a primeira impressão é a que fica, a primeira impressão é a que fica. Esse estudo da primeira impressão, ele é um estudo bem limitado. Ele é um estudo que foi feito baseado em rostos femininos. Quem quiser, é só procurar lá o professor Mehrabian. E ele tem um livro chamado Silent Messages, que são as mensagens silenciosas, que é o que você passa apenas das pessoas olharem. A primeira impressão, ela é isso, o cérebro da gente, ele é preguiçoso. Ele trabalha no seguinte sentido: ou ele confirma ou ele desacredita aquilo que ele pescou de informação. Mas primeiro ele tenta confirmar. Na hora que você pula
esse ruído nessa primeira impressão, você facilita o seu processo de venda, você facilita o seu processo de conexão. Quando a gente fala venda, parece só que a gente está vendendo o produto, mas a gente está vendendo também Nossa essa imagem, né? Essa capacidade de criar um capacidade. relacionamento que funciona com Uhum. todo mundo, O tempo todo. né? Funciona com todo mundo. É do tipo assim, se você está prestando atenção, a gente precisa se olhar, né? Se eu Uhum. estivesse olhando para cá e tal, eu podia até É, estar tipo assim, falando certo, mas eu não iria estar dando essa sensação para quem nos vê de que eu estou presente no momento. Né? A gente fala, hoje em dia exato. fala-se muito de processos de mindfulness, que é você parar e pensar nesse momento para você conseguir um equilíbrio maior. Então tá tudo muito, gente, é tudo muito ligado, não tem um pedaço simplesmente. Por isso é que eu falo sempre, consultoria de imagem, ela até vai falar sobre roupas, sobre produção, mas antes a gente vai falar sobre um monte de outras coisas. É a construção da imagem, você não usa um elemento só, né? Você vai usar assim, elementos da sua personalidade, elementos do seu gosto pessoal, elementos dos seus valores pessoais, né? Sim. Que você entende como fundamentais. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ah, eu sou mãe, então ser mãe faz parte da minha imagem também. E vai ficar difícil ser mãe de duas crianças pequenas de mini saia, por exemplo. Vou dar um exemplo bem básico, talvez eu esteja Uhum. falando besteira. Mas vai ficar complicado eu usar a mini saia e duas crianças pequenas, porque cada vez que você tiver que fazer alguma coisa, você vai ficar A não desconfortável. ser que você seja uma mãe francesa que anda na frente e as crianças andam atrás Atrás, e né? dá tudo milagrosamente certo. E é É tipo pouco assim, provável, né? pois é. Então, assim, essa questão da imagem, ela também está ligada àquele momento. Porque muitas É o que você pessoas, está elas ficam dizendo. presas em soluções que deram certo. Vou voltar para o cérebro procrastinador, tá? Um negócio deu certo, a gente se apega. A gente se apega É. naquele processo. Porque a gente não Tipo, ah, quer naquela. E às vezes não tem mexer. nada a ver, né? Naquela fase, naquela época, vamos dar um exemplo. Ai, nossa, aos 15 anos eu cortei o meu cabelo, sei lá, com não sei o quê. E ficou, nossa, todo mundo falou que eu fiquei linda. Daí você vai fazer isso agora? Não funciona. E eu digo assim, a gente se fixa nisso. E aí a gente precisa. Eu sou totalmente contra achar que a imagem ela deve agradar terceiros. A imagem ela é Uhum. feita para Pra você. conforto pessoal. Mas isso não significa que a gente desconsidere informações de terceiros, né? E a gente também avalia o tempo todo qual é o nosso grau de tolerância. Então, por exemplo, durante um bom tempo, eu fui muito tolerante com o estado do meu cabelo, porque não estava bom. Mas eu tinha sofrido tanto com isso que eu aumentei o meu grau de tolerância meio que me blindando. Só que como consultora de imagem, à medida que o meu trabalho foi se desenvolvendo, eu precisei rever o meu grau de tolerância. Não, eu não posso ser tão tolerante, eu tenho que melhorar isso, porque está impactando a minha imagem. Então, e aí eu falo com os empreendedores que é assim, ninguém imagina que vocês vão assumir uma imagem que os descaracterizem, porque a nossa característica pessoal é a nossa principal ferramenta de trabalho. Se a gente se afasta do que é a nossa essência, do que é o que a gente veste um personagem. E a gente tem diversos casos aí que levam a essa reflexão de que essa não é uma estratégia que costuma funcionar por muito tempo. Uma Uhum. coisa é você vestir o personagem para ir num evento, para ir num É. casamento, para um primeiro impacto. Você vai encontrar investidores. Você precisa criar uma ponte entre o seu universo e o universo que você visita. Então, já vou dar uma pista de um exercício prático, qual é o meu universo que eu vivo e que eu produzo? Quais são os universos que eu convivo? Se você precisa ter essa convivência, crie pontes. Então, é a pessoa que no dia a dia ela vem dentro de um universo super informal, mas ela vai visitar lá o escritório de advocacia porque ela precisa de assessoria. Cria uma ponte, cria essa conexão, mostra que você entende esse baralho, né? Hoje em dia
Antigamente você tinha políticas de vestimenta que elas eram extremamente restritivas e elas eram lotadas de conceitos e preconceitos, tá? Hoje em dia, o que a gente mais fala é o tal do no dress code. Não, você não tem regra. A regra é o seguinte, a situação dita como todo mundo deve se comportar, se portar. Isso deixa uma responsabilidade individual muito maior. Porque imagina o seguinte, se você tem um uniforme, você não vai nunca ter o problema de errar, né? Você não vai errar. Você vai pegar o seu uniforme, vai vestir e vai lá. Eu particularmente, sempre achei maravilhoso o uniforme. Sempre gostei, assim. Eu achava, assim, Pois libertador. É prático e é confortável. E dentro do direito também. A vestimenta formal. Aquilo que é principal valor de um profissional, que são as suas qualificações, as suas características pessoais. Tira o espaço. Então, a gente vai trocar isso. A gente, porque assim, na imagem, aí falando sobre os meus projetos, na imagem eu me deparo com uma série de dificuldades causadas pela busca pela praticidade extrema. Então, são pessoas que têm as combinações de roupas super engessadas, são os processos no cabelo, maquiagem definitiva, coisas assim. É verdade. A pessoa começa a fazer um monte de coisa para ficar sem não, porque eu quero acordar e tá pronta. A tabela do milagre. Você tem que falar da tabela do milagre, que ela é incrível. A tabela do milagre é quando a gente quer que uma coisa magicamente aconteça. E isso é mágica. A gente adora uma tabela do mágica. milagre, Gente, é incrível. Assim, e eu sou uma pessoa muito prática, tá? Eu faço 300 coisas ao mesmo tempo, né? Você já participou de atendimento comigo, você já pensou assim, eu sou muito papum, tá? Tudo bem. Então, a gente vai, entende a questão, o que o profissional quer, mas a gente tem que sair com um resultado diferente, né? Eu brinco assim, esse processo de empatia tem que ser construtivo, né? A gente vai criar alguma coisa, porque todo mundo tem direito àqueles seus 15 minutos de desabafo. Aquele desabafo que a gente não quer ir para lugar nenhum. Mas isso. Você só quer, tipo, tirar a pressão ali daquela situação. Isso. Mas não tem tabela do milagre. Não tem tabela do milagre. Não tem tabela do milagre. O empreendedor, ele é, por natureza, um sobrecarregado. Sim. Na realidade, é solitário. Eu também concordo. Trabalho solitário. Ele é sobrecarregado. No início, quando ele está construindo o seu negócio, ele vai de A a Zinco. Ele é tipo centro. Tudo. Tudo. RH, sou eu. Compras, sou eu. Logística, espera só um pouquinho. Você sabe que isso é engraçado. Mas espera só um pouquinho que eu vou mandar um e-mail para o jurídico. Daí eu mandando e-mail para mim. Também. Exatamente. É assim, né? A gente tem que falar a verdade. Mas é verdade. Isso não precisa nem ser empresas tão maiores, tá? Na nossa empresa, que era uma empresa familiar, e era relativamente grande, a gente tinha 100 funcionários na época. Não obstante, a gente tinha essas situações, né, de clientes onde você precisava resolver tudo, desde do faturamento até o separar a mercadoria, até você escrever, fazer o contrato, redigir o contrato, até você fazer um recurso daquele mesmo cliente, até você... Faz parte do... Aliás, é a característica principal do empreendedor, né? Você precisar saber e atuar em várias áreas. Eu acho que tem uma analogia que eu faço que é muito boa para a imagem, tá? Então, na vida empreendedora, a gente tem os ladrões de tempo. São aqueles itens que, quando eles entram na sua agenda, eles roubam o seu foco, eles destroem a sua produtividade naquele dia, eles fazem com que você perca os seus resultados que você tinha estabelecido para aquele dia. Na imagem, a gente vai ter esses elementos também, que são as distrações, né? Por mais que a gente trabalhe no planejamento da imagem e faça uma lista do que é importante, no dia a dia a gente se distrai. É aquela comprinha, é aquele corte de cabelo, é aquela brusinha. Quando a gente vê, a gente perdeu o foco em um ou em outro. O ladrão de tempo roubou a nossa produtividade no negócio.
o destruidor da imagem, ele fez com que aquele objetivo que a gente estabeleceu para a gente não fosse Se perdesse, atingido. Ah, não, Ale, mas é que hoje eu achei que tudo bem de calça rasgada. E aí eu sempre brinco, né? O pessoal não tem medo do dia do juízo final, eles têm medo da consultora. E como tem medo, não é mesmo? O pessoal já Gente, eu dou medo. Sabe o que acontece? É quase como se você estivesse enfrentando um espelho, né? Um espelho, assim, aquele Eu faço eco, é porque como eu pergunto, eu faço as exato. perguntas, né? Exato. Mas e Então daí aí, você por que pergunta, que você é olha e você isso? fala, não sei Mas por muito que você bem. faz assim? Aí, na hora que eu falo assim, tá, mas se você tinha me dito que isso era importante para você, por que você não fez? É E a aí tabela de tem milagre, aquele. ela fica esperando que o É, fato de ter passado. É quase como uma pessoa, a consultoria pode operar, né, dentro de uma imagem, da mesma forma que a academia, pagamento da academia opera para quem quer emagrecer. Você paga a academia e fala, agora eu vou emagrecer. Mas eu você acho não que vai. é uma porta de entrada, assim. É um erro achar de que as pessoas elas chegam numa consultoria de imagem num momento assim de muita alegria. Não, é a porta da necessidade que traz. É quando você enxerga que você precisa. Você sabe que eu não recebo clientes que tenham ganho consultoria de presente, né? Eu não Ah, vendo. jura? Porque não funciona, né? A Eu pessoa não não quer. vendo, não É vendo. verdade, faz Eu sentido. sei, assim, eu sei que no mercado isso acontece, principalmente análise cromática, mas eu É, não análise. aceito. Eu não aceito. Eu já perdi cliente por causa disso, mas Mas faz porque é parte, tem coisas que invasivo, não adianta. É a mesma gente. coisa a mentoria. A mentoria já aconteceu da gente fazer isso, né? Dar de presente. Por exemplo, teve uma ação em algum lugar e a pessoa falou: olha, você vai ganhar tantas horas de mentoria. E a pessoa ganha e ela não quer. Tipo, ela não tá com vontade de mudar, Você tem que criar esse espaço. ela não identificou a necessidade dela ainda. Então não faz sentido, não faz nenhum sentido. É a mesma E coisa com a assim, consultoria. a imagem, ela é uma caminhada. Então, eu estou falando para você que assim, eu me preocupo com a imagem desde 1992, quando eu comecei a, a trilhar esse caminho mais profissional. Né? Na verdade, o meu primeiro trabalho foi no meu primeiro semestre de faculdade, como monitora dentro da faculdade. Aqui moro nos Estados Unidos e a Lê me dá muita força para eu ser uma pessoa melhor. Obrigada, Roberta. Não estou lendo os comentários, gente. Tem que ler Ah, depois os comentários. a Depois a gente tem gente uma lê os pausinha no comentários. final aqui para perguntar, que legal. Outra coisa, É, Ale, legal. que eu queria Então, muito te. assim, Fale. eu nunca vou parar de pensar na minha imagem. Se eu for fazer a minha linha de imagem, ela vem, eu até brinco que eu chamo do cardíaco da imagem. Um dia a gente Uhum. está bem, outro dia a gente está mal, outro dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Isso tem a ver também com o ciclo da vida, né? A gente não Uhum. é linear. Quando a gente fica Não, linear lá no monitor cardíaco, não tem vida, caput. né? A gente está assim, só que a gente precisa que essa faixa ela esteja dentro de um espaço que seja mais tranquilo para a gente administrar. Porque quando a gente não se empenha por nós mesmos, a consequência ela é mais doída. Eu ia até A te gente, perguntar, uma das perguntas, desculpa, te interrompi, era claro, essa. Quando a pessoa tem essa oscilação de imagem muito grande, né? Vou dar um exemplo, sei lá, as Kardashians. Um dia tá morena, outro dia tá loira, outro dia tá ruiva, outro dia tá rosa, outro dia tá não sei o quê, outro dia tá comprida, outro dia tá mas curta. isso é com intenção. No caso Então, das mas mesmo Kardashian, assim, mas na vida prática aqui, o que que você acha? Quando tem essa oscilação muito, você falou disso e eu lembrei, né? Se a pessoa tem essa mudança brusca, é favorável, é ruim, melhora ou cria ruído? depende do ambiente de trabalho dela. Tá? Aí eu sempre faço assim, as duas pontas. A gente aqui tem um ambiente super formal. Num Tá. ambiente super formal, tipo lá a advocacia, por Uhum. exemplo, Tá é numa audiência. natural. Hã? Aí foi para uma audiência, né? Um dia Foi para uma apareceu o cabelo audiência. É rosa, no outro dia. natural que as pessoas elas busquem o quê? O que é atributo de valor lá? Estabilidade, credibilidade, Tradição, né, seriedade. tradição. Então, se você cada dia está com um corte de cabelo, por exemplo, que eu sempre falo da linha externa, né? A linha Uhum. externa é o que chama mais atenção. Então,
Se você cada dia tá com corte de cabelo, então você faz uso recreativo de maquiagem, cada dia de um jeito, o que que vai acontecer? Aquilo vai chamar mais atenção do que você. Você quer Aham. isso? É diferente das Kardashians, que elas vivem num sistema de mídia onde elas precisam chamar atenção. Então, isso Entendi. passa a ser um trunfo para elas. Elas usarem a imagem Tipo, delas a pessoa que desse trabalha com jeito. blog de maquiagem, né? Que todo dia tem que ter uma maquiagem Sim, é nova, um isso. cabelo Elas precisam diferente. disso. É estar dentro do cardápio que elas precisam oferecer, Mas aqui, né? falando do nosso ambiente de trabalho, de um ambiente de trabalho normal, de um empreendedor ou de uma pessoa que é autônoma, enfim, a oscilação de imagem impacta na percepção de valor da pessoa? Se essa oscilação ela traz elementos de desleixo, impacta. É, tipo, elementos de falta de cuidado, né? Por Falta de exemplo, Eu sempre bato nessa tecla, porque essa tecla vale para todo mundo, homem, mulher, novo, velho, gente, desleixo não. Se a é, gente for fazer, analisar pesquisas que avaliam primeira impressão da imagem, os primeiros elementos eles têm a ver com aquela sensação que te traz uma sensação positiva ou negativa. Está ligada à limpeza, está ligada ao cuidado, né? Assim, a gente tem pouco espaço, assim, o feio e bonito depende de quem vê. Mas a sensação de que está limpo ou está de que sujo, tá não. bom, de que tem a sensação de que teve, mesmo não sendo a forma como você entende, sei lá, adequada para aquela situação, você entende que teve cuidados, né? Teve A cuidado, pessoa sim. teve Se a cuidados gente para pegar chegar naquilo. mulheres que são consideradas ícones ao longo do tempo, elas não necessariamente são bonitas do ponto de vista formal. Assim, você vai pegar alguns ícones fashion, sei lá, Sarah Jessica Parker. Ninguém vai em Uhum. sã consciência vai dizer que ela é linda Maravilhosa. esteticamente, entendeu? Maravilhoso. Mas ela tem Mesmo cuidado uma outra. especial, Uma é. que é muito. Jennifer Aniston. Na hora que você avalia os traços da Jennifer, você fala assim, mas por que essa mulher ela é linda desse jeito? Porque ela é considerada muito linda, né? A beleza ela é multifatorial. Uhum. Ela E o está cuidado, eu ligada acho que a é. diversas. Agora você tocou no Isso principal. acontece com os homens também. Vai olhar o George Clooney. Aí você olha o George. Por que ele é considerado esse deus da masculinidade, né? Eu brinco que no café lá da Nespresso, what else? Ele é um homem, eu brinco assim, é o mito do homem impossível, né? Porque ele tem uma imagem que ela é possível para a grande maioria dos homens, ele não é especialmente bonito, tipo, ele não é super louro, olhos azuis e tal, que são considerados assim itens mais destacados mundialmente falando, né? Uhum. E ele traz uma normalidade possível. E as mulheres enxergam nele os mitos da masculinidade. Então, assim, a gente precisa se desconectar daquilo que é muito óbvio, sabe? A imagem ela não precisa ser óbvia. E se Todo você mundo tem o seu pudesse, caminho. se você pudesse elencar, assim, quais são os principais elementos da imagem que você fala, não, olha, preciso prestar atenção nesses elementos, quais são? Cabelo, rosto, Tá. Em principalmente. tempos de. E a gente está aqui dentro do Instagram falando sobre isso, né? Em tempos de pandemia, a gente só mostra, eu até brinco, só mostra aqui pra Daqui para cima, cima. né? Sim, E assim, se você sair é, na rua, você vai tapar aqui. Então significa o seguinte: você está dando ênfase nos seus olhos, você tem que estar cuidando mais dos seus olhos. sim, sim. A gente, assim, a imagem, a gente vai buscar todos os elementos que essas linhas externas e esses detalhes. A gente está aqui para fazer conexão social. Então, se a gente está Uhum. aqui para fazer conexão social, a gente vai ter o foco no olhar, na capacidade de duas pessoas cruzarem olhares, e o ponto de contato seguinte é o sorriso. Esse está mascarado, né? Né? Literalmente. Tá? Só que você já viu as pessoas que sorriem, elas sorriem com os olhos? Você faz, você ri com os olhos, Então, exatamente. você ter uma expressão
que levante. Todo mundo me pergunta, como eu já tenho bastante conhecimento sobre os procedimentos dermatológicos, né, técnicas de maquiagem e tal, Ale, qual é o principal recurso para levantar um rosto? Eu falei, é o sorriso. O sorriso, ele aciona os músculos e puxa o rosto para cima. Mesmo quando a gente, por exemplo, eu que tenho um olhinho pequeno, na hora que eu sorrio, o meu olho diminui ainda mais. Mas elas fazem linhas da alegria. Essas linhas, elas são muito positivas para a imagem, porque a gente passar essa sensação de positividade é sempre muito, muito bom. É Né? vantajoso. A alegria contamina. Legal. Então, deixa eu ver o que mais que eu queria te perguntar aqui, que senão eu vou esquecer. Eu fiz uma lista enorme de perguntas fez uma aqui. lista enorme. Eu fiz. Eu queria te perguntar uma coisa bem importante dentro do teu nicho aí falando. Como que você busca inovação? Porque eu ainda considero que a consultoria de imagem ainda não está bem consolidada. Assim, acho que talvez as pessoas não tenham entendido ainda a importância, ainda tem muita aquilo. É recente. Eu acho que ainda é novo. A primeira profissional em atuação no Brasil, ela tem cerca de 26 anos de carreira. Né? Então, assim, é recente. É bem recente. Eu diria que a consultoria de imagem, ela teve a primeira fase, que eu chamo da consultoria tradicional, onde você olhava os códigos daqui para baixo. As que é aquele do romântico, né? do sexy, do... Esse estudo é um estudo muito famoso de uma senhora chamada Alice Parson, e ela faz 7 estilos universais. Ele é fantástico, ele é a base. Assim, não existe nenhuma consultora que possa atuar no mercado sem conhecer esse estudo de maneira detalhada, tá? Mas ele é uma das ferramentas. Porque a gente precisa fazer com que a consultoria de imagem ela traga benefícios para o seu cliente. Então, assim, eu me apego mais ao resultado do que ao método. Hoje a gente tem uma série de outras ferramentas no mercado para contribuir com esse processo de formação de imagem. Para uma pessoa que está buscando consultoria, a minha dica é sempre verifique qual é a sua necessidade, até que ponto você quer ir, né? E aí vá conhecendo os profissionais para entender se esse encaixe funciona. Não tem certo e errado. Não existe uma padronização da prestação de serviço, tá? E nem eu acho que isso deva existir. Né? Eu acho que essa diferença da prestação de serviço ela é muito benéfica para o consumidor, que pode escolher exatamente aquilo que ele precisa, num preço que ele pode pagar. Tá, outra coisa que eu queria que você explicasse aqui, que acho que a maioria das pessoas não sabe, é qual que é a diferença entre a imagem pessoal e a imagem profissional? Então, a gente tem uma caminhada aí. Você poderia dizer que, tradicionalmente, a imagem pessoal seria aquela que você viveria fora do trabalho e a imagem profissional dentro do trabalho. Eu discordo disso. Eu acho que a imagem profissional ela é uma subdivisão dentro da sua imagem pessoal. Eu sempre indico você ter uma imagem que eu chamo de 24/7, 24 horas por dia, 7 dias da semana, para que você tenha uma propriedade maior sobre aquilo, se sinta melhor. Eu sempre falo, gente, consultoria de imagem não é para agradar A, B ou C, é para você se sentir melhor. Né? E a gente, essa história de que não, eu tenho uma vida dentro do trabalho e uma vida fora, isso costuma causar alguns problemas aí no médio prazo. Vai ficar difícil sustentar, segurar essa produção, né? Muito legal isso. Quando eu cheguei para fazer com você, né, que eu vou dar um exemplo para vocês, do cabelo que eu queria fazer, eu já estou conversando com a Ele faz tempo, e falei, putz, eu queria que fosse... E daí você me falou uma coisa que me chamou muita atenção. A gente até pode fazer isso que você está falando. Eu posso ter uma imagem profissional, uma imagem pessoal, em casa eu sou assim, no trabalho eu sou assim. Você pode, mas convém fazer isso? Isso é sustentável a longo prazo? Você vai conseguir fazer isso a longo prazo? Você vai manter? Ou em algum determinado momento você vai ter uma ruptura muito grande? Não pode dar um meio termo? Aquela história de criar as pontes, né? Tá, tudo bem. Assim, eu também gostaria, né, de poder sair de qualquer jeito para qualquer lugar. Um outro dia, vá lá, né?
Mas assim, é essa a minha regra que eu quero para o meu dia a dia? Ou isso é realmente a exceção? Né? O que vai fazer com que eu não tenha... Qual que é o estresse que sempre tem? Ai, Alê, você não acredita. Saí assim, encontrei o fulano. Mas você saiu do seu... Porque assim, a gente saiu do seu jeito. Aquele dia, aquela imagem que você tinha passado, era você mesmo? Porque se era você, os elementos eles estão ali. Você consegue usar. Né? Exato, isso é bem legal. E assim, demorou bastante para. Acho que essa percepção na mulher é muito difícil, porque existe talvez uma exigência, né, de que fora de casa, ou então quando você sai, ou quando você está num compromisso, você tem que estar mais impecável, mas com o tempo, você, assim, e conhecimento próprio, você percebe que, poxa, eu tenho que estar sempre bem cuidado, eu tenho que estar sempre. Não, aí você, por exemplo, a gente tem filhos, né? Eu quero Uhum. passar para os meus filhos a impressão de que eu só devo me arrumar para os outros na hora que eu saio de casa, que quando eu Exatamente. estou no convívio com a minha família, tudo bem, qualquer jeito, Você tá né? sempre. E isso é bem, bem importante, sabe? E eu acho que você vem, mesmo que naturalmente a gente já percebe. A minha mãe tem muito isso. Ela acorda, a primeira coisa que ela faz é escovar o cabelo, ela usa um mega gigante, loiro. Dá tipo assim, surreal o trabalho. Ela faz babyliss no cabelo inteiro, tal, e se arruma. E ela nunca sai, nunca. Nunca vi minha mãe esculhambada, nunca, nem no Mas isso ela hospital. faz para ela, né? Porque Em ela primeiro lugar. gosta. Entende? Porque ela Exatamente. gosta. Eu gosto. Ela sempre fala isso. Eu gosto do meu cabelo loiro, eu gosto do meu cabelo comprido, eu gosto dele. E eu sei que para isso eu vou ter que cuidar, porque senão eu fico parecendo uma louca. Senão é a tabela do milagre. Entende? E assim, é muito legal isso, você perceber ao longo do tempo. E a mesma coisa vale para a imagem profissional, ou então para construção. E aqui é o ponto que eu queria chegar, né? Você alinhar essa construção da tua imagem como profissional, do teu trabalho, e pode ser qualquer trabalho, pode ser o trabalho mesmo dentro de casa, de cuidar do Qualquer seu um. filho, qualquer coisa que você faça em relação ao trabalho. Né? E aumentar, alinhar o que você quer passar, a construção dessa sua marca, né? O que são valores da Alê que eu vou encontrar aqui, vou encontrar quando a gente se vê em algum lugar, vou saber que, puxa, é a Alê que falou isso. Né? O que são os É, seus valores? é. Qual é a sensação que você quer deixar para as pessoas quando você não está percebendo o que você está Isso, fazendo, perfeito, perfeito, né? exatamente isso. É isso que é a construção da marca. E a pessoa fala em marca, pensa marca Nike, né? Tipo, não, a gente está falando Não, da a tua, gente do tem que tomar teu muito jeito de ser. cuidado com isso sobre o storytelling, né? Assim, uma coisa é você aprender as ferramentas para contar bem a sua história, quem você é. Outra coisa é você criar um personagem. E aí Exatamente, você criar um personagem, exatamente. porque as pessoas, lembra que eu falei da história do cérebro? O Sim, cérebro está lá de todo o mundo tempo inteiro fazendo olhando análise. e verificando. Peraí, isso bate ou não bate? Isso bate ou não bate? Isso bate ou não bate? Na hora que não bate, e assim, quanto mais vezes bate, na hora que não bate, esse trauma, ele é pior. A Com pessoa fica, certeza. pô, mas eu confiava, né? A pessoa fica muito, muito frustrada em Fica perceber frustrada, essas fica coisas. É por isso que frustrada. os valores voltam aí, né? O que se você tem como valor integridade, você construir um personagem para algum objetivo, em algum momento as pessoas vão flagrar, assim, e o cérebro é muito bom em fazer isso. É. Tá, deixa eu te perguntar, então, mais algumas coisas relacionadas, senão seu tempinho tá acabando já aqui. Eu Ai, não gosto ai. quando a gente sai correndo. Aquele negócio. Tô vendo aqui a Dani, minha cliente está aí, ó. Ai, que incrível, incrível. A Ranine tá aqui. Oi, Ranine. É legal a gente pensar agora numa parte profissional aqui. Você faz parte de alguma rede de networking, assim, ou não? Faço várias, várias. Você, Eu, você, eu tenho várias redes de consultoras, tá? Eu acho que isso é muito importante, participar. Então, eu tenho é, consultoras aqui do Rio, consultoras que são do Brasil todo. À medida que eu faço outros cursos, porque consultoria de imagem a gente nunca para de estudar, eu crio outras redes. Então, como eu tenho formação de maquiagem também, eu tenho grupos dos maquiadores. Eu tenho ponte agora com os cabeleireiros também, é então legal isso. isso é. Uma característica que eu vejo em relação a você, não sei se você tem essa percepção, é que você, a sua forma de transmitir o seu conhecimento, ela é tão
profunda, tão especializada, que inclusive muitos profissionais da área vão atrás de você pensando nisso, né? Tipo, muitas pessoas que estão trabalhando com isso, estão começando a trabalhar com isso, se fundamentam ou olham a forma como você trabalha, observam, assim, te acompanham proximamente. E você incentiva isso, né? Você incentiva que haja uma troca de conteúdo. Até ontem eu fiz um repost bem antigo que eu tinha dos teus ali falando sobre isso. Da importância de você apoiar o seu nicho no geral, Isso não para mim só foi o um seu choque, trabalho. tá? Porque quando eu comecei na consultoria de imagem, porque assim, eu fiz a minha formação em 2008. E aí, de 2008 a 2015, mais ou menos, eu só atendia, assim, pessoas conhecidas, próximas e tal, porque eu me dedicava à cafeteria. Em 2015, eu comecei a me agitar de novo. E em 2016, resolvi voltar a atender, porque eu já estava, assim, cansada da vida de varejo e pensando em fazer uma outra transição. Na hora que eu fui buscar os meus contatos de consultoria de imagem, eu vi que a maioria das pessoas não estava mais no mercado, mas eu precisava me conectar. E foi difícil, porque como é um segmento que ele é muito novo ainda, eu encontrei muita porta fechada, eu vi muita cara amarrada, eu pedi ajuda, não era uma coisa muito... E para mim, trabalho em equipe era minha Assim, a natureza. base do É a corporativo, né? base, É o era a base. básico. Então, eu acho que hoje em dia eu me sinto muito confortável, porque eu tenho um ambiente completamente diferente. Eu conto com o apoio de colegas que eu posso acessar a hora que eu quiser, Isso é para tirar incrível. qualquer dúvida, trocar impressão. Elas também podem me acessar. E eu acho, assim, uma das coisas que eu gostaria é que toda colega que se aproxima chegasse e se apresentasse mesmo, sabe? Não precisa Falasse, ficar falasse mesmo. escondida, não, gente. É, Vamos lá. Né? Porque assim, isso é muito a gente legal, eu acho pode muito somar, isso incrível. faz parte do desenvolvimento do mercado. Eu estou dentro hoje de uma prestação de serviço, num segmento que sofre com o desafio de mostrar a sua importância, o seu mérito. Então, a gente não está na hora de discutir se a técnica é A ou B, está na hora de fortalecer essa importância para o mercado. Bom, a gente tem 4 minutinhos aqui para encerrar. Eu queria muito perguntar ainda qual aspecto você gostaria de melhorar, assim, que você ainda olha e fala, putz, eu queria melhorar isso, esse aspecto dentro da tua forma, do teu nicho de empreender. Eu preciso hoje fazer um salto de divulgação, de melhorar ferramentas de Melhorar as suas divulgação. Eu campanhas hoje de trabalho estratégia de com a divulgação. minha limitação de tempo. Então, por exemplo, eu estou montando um site que eu ainda não consegui colocar no ar. Se você entrar na minha página de LinkedIn, você ainda vai ver o meu histórico profissional lá antigo. Eu sou da primeira leva de LinkedIn. Você vê, em 2006, quando eu saí da empresa, eu já estava no LinkedIn, ó, foi a minha primeira rede social que eu utilizei e eu uso Que fazia pouquíssimo. sentido para você naquele momento, né? Não, mas Corporativo, eu muito sempre fui forte. muito discreta em rede social. Sempre Não, fui. você continua sendo discreta, assim, você, assim, não que você não apareça, você aparece muito. Eu acho que, para mim, você é uma referência no nicho de consultoria de Obrigada, imagem. obrigada. Assim, gosto, e qualquer pessoa que me fale em alguma coisa dessa área, eu falo, ó, você quer construir uma imagem? Você fala com essa pessoa, é a única pessoa que eu Ah, acredito, obrigada, tá assim, que eu vendo? Isso é vejo, bom. sabe? É uma referência, se tornou uma referência, assim, eu não vejo as pessoas abordando, eu vi uma cliente sua falando aqui, eu não vejo as pessoas abordando esse total. Ó, o Instagram tá fazendo pressão, falta 1 minuto e 52. Então, eu vou agradecer aqui a sua Ai, presença. obrigada. Olha, É, perguntaram aí sobre o nome de 2 livros. Eu falei sobre um livro muito antigo da Constanza, sobre o essencial. Será que foi esse? Consultoria de vai imagem. No Brasil sair, tem poucos livros, tem muito poucos livros bons, meninas, assim. vai sair o Spotify, tá? O Rafael deve baixar o áudio hoje, e daí esse áudio dessa live vai estar de volta, você pode escutar, depois adiantar, voltar, enfim. Vai ficar salva a live aqui, mas de Maravilha. qualquer forma vai sair o podcast da Ali. Ai, meu primeiro podcast, tá vendo? É uma iniciativa que eu quero fazer. Ótimo, então incrível. Obrigada, Lê, pela sua presença, pela sua Obrigada, disposição. Aline. Sucesso Beijo, aí. gente, para nós todos, imagina. Obrigadão. Beijo. Beijão. Tchau.